Olá, seja bem-vindo a mais um Conexão Cidadão, um programa que a gente aprofunda, né, Carol? Todos os assuntos, as auditorias, programas que desenvolvidos aqui na Corte Cearense. Seja bem-vinda, Carol. Olá, Dimitri. E o assunto de hoje é sobre o Manual de Classificação Orçamentária dos Gastos com a Primeira Infância. E esse manual foi lançado aqui no TCS Ceará na última semana, né? Junto com a assinatura do Pacto da Primeira Infância, que foi uma festa linda de se ver. Se você estiver interessado, entre aí no nosso YouTube, youtube.com/TCS Ceará, que vai estar a cobertura completa, né, desse evento, da assinatura, todas as autoridades literalmente compactuando, Carol, com a primeira infância, que é essa fase que vai de 0 a 6 anos. E para falar desse manual, vamos conversar com o servidor do Tribunal de Contas, Samuel Castelo, que fez parte da equipe da construção dessa publicação. Obrigado pelo convite. Estou aqui à disposição para tirar todas as dúvidas do Manual de Identificação dos Gastos Sociais da Primeira Infância. Samuel, como é que foi que a lâmpada acendeu para ter esse olhar direcionado aqui do Tribunal de Contas, né, para desenvolver esse manual, né, de classificação orçamentária dos gastos, principalmente, né, que a gente é uma das diretrizes aqui da gestão Conselheiro Holden da primeira infância? Bem, esse tema ele está vindo e está sendo discutido há bastante tempo, desde da inclusão da primeira infância na Constituição. E essa ambiência toda da primeira infância vem desde a questão do Estatuto da Criança e Adolescente, vem com o marco legal da primeira infância, o pacto conduzido pelo Conselho Nacional de Justiça, que culminou na Carta de Fortaleza, onde o IRB, juntamente com os tribunais, compreenderam que deveria se priorizar as ações dos tribunais para essa política pública. Isso se traduziu no compromisso número 5, onde, no compromisso que o Tribunal de Contas do Estado assumiu, foi de incentivar a capacitação dos gestores públicos nos instrumentos de planejamento. Por quê? Porque o objetivo é fomentar a política pública voltada para as crianças. Então, a ambiência já estava propícia e, ao longo desses últimos 2 anos, desde 2023, o tribunal vem trabalhando na condução de priorizar e induzir as políticas públicas voltadas para a primeira infância. Só para lembrar, né, Carol, porque assim, o Tribunal de Contas, ele não faz política pública, né, mas ele tem dentro da sua organização fomentar políticas públicas e a primeira infância é uma delas. E Samuel, a gente sabe que ano passado teve as eleições municipais. Então, começou-se agora em 2025 o mandato dos prefeitos e também dos vereadores. Então, assim, conforme o manual, o que as prefeituras, as câmaras municipais podem ou devem fazer nesse primeiro ano com relação ao planejamento das ações para esse público de 0 a 6 anos? Porque imagino que é educação, é saúde, é segurança, é assistência social, por exemplo. E eu também acredito que esse manual seja um norte, né, para esses novos prefeitos aí que já esse é o primeiro ano de governo, né, dos governos municipais, que ele está conduzindo baseado planejado pelo seu antecessor. Então ele vai ter agora a oportunidade de definir as suas estratégias, as suas políticas para o seu governo. Então, há uma relação, uma necessidade de se elaborar o plano plurianual, que é a parte estratégica, onde vai contemplar os investimentos desses 4 anos e suas despesas correntes decorrentes dessa implementação, assim como o plano operativo, que seria a implementação do orçamento. No entanto, a gente sabe que a administração pública está sempre sofrendo influências fiscais, restrições orçamentárias. Então, a importância desses 2 instrumentos é influenciada pela definição das leis de diretrizes orçamentárias. Bem, esses instrumentos de planejamento e orçamento, elas são e deverão ser rebatidos, convergentes do Plano Municipal da Primeira Infância. Então, o marco legal da primeira infância já vem trabalhando, influenciando os municípios para se criar um diagnóstico do perfil das crianças, a demanda, os problemas enfrentados no poder local. E aí,
quando a gente começou a fazer a concepção do manual, a gente viu que era interessante alinhar todo o instrumento de planejamento e orçamento desse diagnóstico que é traduzido, né, em termos de produtos do Plano Municipal da Primeira Infância. Então, é muito importante porque para eu ter o Plano Municipal da Primeira Infância, que culminou numa lei, a Câmara Legislativa Municipal ela tem que estar atenta a isso. Na hora da discussão, da elaboração, da implementação do Plano Municipal, eu tenho que saber como isso vai ser traduzido em projetos e atividades. Como é que vai ser traduzido em metas físicas e metas financeiras ao longo dos 4 anos de governo. Então, quando a gente pensou em escrever o manual, a gente viu uma grande oportunidade, porque não ficaria somente no plano operativo, ficaria então a gente trabalhando o conceito da estratégia e da implementação da política. Então o manual ele é um guia sim para os municípios em termos de identificação dessa política, na propositura de uma agenda transversal, onde você vai definir o gestor dessa agenda transversal, que muitas vezes já está traduzido no Plano Municipal da Primeira Infância, que é a criação do Comitê Intersetorial da Primeira Infância. Ali você designa quem vai ser o gestor da política, quem vai ser os executores da política. E isso vai ser alicerçado por uma governança participativa intersetorial, uma governança colaborativa. Por quê? Porque o problema da agenda transversal é que ela necessita de uma agenda intersetorial. Ela necessita um conjunto de programas que vão culminar em projetos e atividades para mitigar aquele problema, para tentar resolver e dar as condições em termos de bens e serviços públicos para aquele público específico. Porque quando se fala em primeira infância, você pensa logo em educação, né? E como o Samuel está falando, intersetorial. Que não é só o cuidado das crianças, envolve não só apenas o acesso a creches pré-escolas, mas assim, nutrição, saúde, assistência. Segurança, que a gente esquece também muito de comentar, né? A primeira infância, como a gente estava comentando, no guia a gente estimula a criação de uma agenda transversal. Essa agenda transversal, ela vai conclamar as áreas finalísticas para dotar de recursos humanos, tecnológicos, financeiros e de materiais para resolver esses problemas dessas grandes áreas, da segurança alimentar, da saúde, da educação. Então, ela é interessante porque conclama a sociedade para tentar resolver esse problema, né? E, Samuel, só para complementar, então, assim, esse manual vamos dizer, um guia que, a partir das demandas daquele município, vai vamos dizer, criar meios para colocar a primeira infância no orçamento daquele município. Sim, sim. O ato de você identificar o gasto, identificar a criança no orçamento, ela tem uma relação muito forte com a questão da transparência, da responsabilização. Olha, a transparência é um mecanismo que vai favorecer essa prestação de contas. Olha, eu tenho um problema, eu tenho que comunicar para o meu público-alvo o que eu estou pensando, definindo como estratégia, como eu desenhei a política, como eu implementei a política, quais são os resultados dessa política, para quê? Para que eu possa mostrar para a sociedade o que eu estou fazendo, o que eu fiz e o que eu vou ainda fazer. Então, ele fortalece o processo democrático, porque nesse processo do desenho da política, da criação da política, da implementação da política, existem as instâncias de participação da sociedade civil. O interesse da sociedade em saber o que está acontecendo. Outro aspecto importante disso é a possibilidade do exercício do controle social. Porque no momento que eu sei e participei do processo de criação da política, eu vou querer acompanhar a política, eu vou querer monitorar a política. E esses para saber se está indo no rumo correto. Isso. Né? Porque nem sempre o que é o planejado você vai conseguir alcançar. Perfeito. Então até esse manual já consegue você mudar a rota.
Sim, a gente, pelo processo de monitoramento e acompanhamento da política, porque o processo de planejamento e execução do planejamento, ele é dinâmico. Na medida que você vai resolvendo os problemas da política, vão surgindo outros, vão acontecendo desdobramentos. E é uma oportunidade anualmente ou em 2 anos, isso vai depender da construção do planejamento municipal da primeira infância, do ato de rever suas metas, diretrizes, as suas ações e metas, é exatamente você corrigir os desvios da política, né? Porque eu planejei um déficit de crianças que estão fora da escola de 600, mas daqui a 2 anos ela pode aumentar ou diminuir. Se eu tenho uma queda da taxa da mortalidade, um aumento da natalidade, pode acontecer que nasçam mais crianças, então eu vou ter que rever aquela meta física, eu vou ter que rever a meta financeira, o município está expandindo para um determinado local, então eu tenho que colocar um equipamento público naquela área geográfica que está expandindo. Então há uma necessidade de avaliar e monitorar, porque a política pública ela é dinâmica. E aí esses pontos são interessantes porque vai possibilitar o exercício constitucional, tanto do controle interno como do controle externo. Por quê? Porque o controle interno ele vai estar lá auxiliando o comitê intersetorial, os gestores dessas áreas finalísticas que estão desenvolvendo essas ações em conjuntos transversais para a condução da política da primeira infância, para corrigir esses elementos pautados nos princípios da administração pública. Preste atenção, essa ação aqui tem que observar o princípio da legalidade, ela tem que ser eficiente, tem que publicizar esses atos. E o exercício do controle externo, ele vem nessa seara também. Né? Como é que foi o andamento da política? Como é que está a questão orçamentária? Como é que está o controle orçamentário? Então, a gente acredita que essas ações todas, elas favorecem e fortalecem a democracia, o exercício do controle social, do controle externo e interno. Samuel, a gente agradece muito a sua participação aqui no Conexão Cidadão. Eu estou aqui sempre à disposição, é muito bom revê-los e esse assunto é fantástico, ele é cativante e quando eu adentrei nos estudos, eu vi a importância disso e a gente ocorreu toda uma dedicação, um esforço para que os municípios possam aderir. Isso é uma coisa bem séria. O compromisso que foi assinado no pacto é para que os municípios implementem, né, a questão do orçamento da primeira infância. Então, que no momento do planejamento dos gastos, que se executem e que se executem com qualidade, com presteza e eficiência. Eu estou muito feliz em revê-los e estar aqui contribuindo mais ainda. Samuel, mais uma vez, muito obrigado. E o Conexão Cidadão fica por aqui. Se você tem sugestão ou tem uma dúvida, quer saber mais sobre o pacto, mais sobre o manual, mande um e-mail para a gente. Qual é o nosso e-mail, Carol? É o comunicação@tce.ce.gov.br. Agora, você quer ficar mais perto aqui do Tribunal de Contas? Mande um oi pra gente no seu aplicativo de mensagens instantâneas favorito, o WhatsApp, né, Carol? Exatamente, você pode mandar uma mensagem pra gente através do 859-8969-3544. Anote o nosso número, a gente guarda o seu e você fica na nossa lista de transmissão e você recebe todas as notícias de tudo que acontece aqui no Tribunal de Contas, notícias preparadas aqui pela nossa assessoria de comunicação. A gente se vê na próxima semana, né, Carol? Até o próximo programa. Até.